Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o segundo desta quarta-feira e é claro, sempre cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, também deixe o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Um vídeo cheio de informações, iremos falar sobre reforço de peso. Acredito que um dos maiores reforços do Vasco nestes últimos anos. A gente vai falar sobre força jovem, porque em breve uma grande expectativa gera no meio da torcida do retorno da torcida organizada que marcou época na história do nosso clube. A gente vai trazer todos os detalhes deste retorno, falar também sobre Fernando Praz, acredito que um dos ídolos da história do Vasco da Gama, ainda mais se tratando de goleiro, se posicionou sobre o Vasco, fez uma comparação também com o Palmeiras Clube, onde ele defendeu por bastante tempo e deixou bem claro que o Vasco hoje é um clube subaproveitado, ou seja, merece estar num lugar muito maior onde se encontra atualmente. Além disso, vamos falar também sobre Juninho, Eric, atletas que estão voltando aos gramados, golaço no treinamento do Zé Santos e muitas outras novidades. Então, volto a repetir também, muitas informações, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e fique até o final para que você possa saber tudo o que acontece dentro do Vasco e não perca absolutamente nada, tranquilo rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, eu quero iniciar trazendo uma notícia boa, já começar com excelentes novidades, porque agora há pouco, pela parte da manhã, às 10 horas da manhã, o Vasco jogou contra a equipe do Bangu e necessitava apenas do empate para se sagrar o campeão da Taça Guanabara. E conseguiu, o Vasco empatou no placar de 0-0 no estádio Nivaldo Pereira e garantiu o título da Taça Guanabara. Com esse resultado, o Vasco chega aos 25 pontos e o Fluminense, que é o vice-líder da competição, não consegue mais alcançar o Gigante da Colina, ou seja, o Vasco é o campeão da competição, a primeira disputa do Sub-20 no ano, o Vasco consegue se sagrar o grande campeão. Próxima partida do Vasco vai acontecer no dia 4 de junho, diante do Atlético Goianiense, às 10 horas, pelo Campeonato Brasileiro, no CT do Dragão. O Vasco ainda volta a disputar o Campeonato Carioca, dessa vez às quartas de final. A partida também será contra a equipe do Bangu. A data ainda não foi definida, porém, devido ao calendário não, né? Mas a classificação atual, o Vasco é o primeiro e o Bangu é o oitavo. O Vasco não sai da primeira colocação, por isso foi campeão. E o Bangu também não poderá ser mais ultrapassado por nenhum clube abaixo. Ou seja, as duas equipes voltam a se enfrentar, dessa vez num mata-mata, numa eliminatória, visando o título não da Taça Guanabara, mas do Campeonato Carioca, o Sub-20, assim como o Sub-17, o Sub-15, dando alegrias ao torcedor e principalmente deixando claro que o futuro pode ser muito melhor com essa garotada que vem subindo muito forte para o profissional. Ainda falando sobre notícia boa e falando também sobre profissional. Tivemos ontem treino no CT Moacir Barbosa, hoje o elenco volta a treinar visando a partida de amanhã contra a equipe do Grêmio, às 8 horas da noite em São Januário. Inclusive hoje o treinamento será com muitas novidades, há uma expectativa muito grande que o Zé Ricardo faça alterações na equipe, a entrada do Getúlio, a entrada do Figueiredo, a saída do Raniel e também do Carlos Palácio, e tudo isso vem gerando uma grande expectativa no meio da torcida vascaína. Mas nesses treinamentos, o torcedor vascaíno consegue ver muitas coisas, não somente essas mudanças. E ontem o torcedor viu um golaço do Zé Santos. Tá aparecendo aí para vocês esse gol marcado pelo atacante que veio do Marcelo Dias como grande destaque do Campeonato Catarinense, uma bicicleta que parou o treino ontem no CT Moacir Barbosa. A gente já trouxe um vídeo também falando sobre o Zé Santos. Volto a repetir, a gente tem um canal de cortes onde a gente pega partes dos nossos vídeos, trechos e coloca lá nesse canal de corte. Tá aparecendo um card aqui ou aqui em cima para vocês, de um problema que está acontecendo hoje dentro do Vasco entre o Zé Santos e o Zé Ricardo, que o atleta veio sim como grande destaque do Campeonato Catarinense, mas não veio a pedido da atual comissão técnica do Zé Ricardo, mas a pedido da própria 777 Partners, e é por esse motivo que hoje ele nem sequer vem sendo relacionado para as partidas. Dê uma olhada no card, fique por dentro, um grande destaque que ainda não vem sendo aproveitado, e acredito sim que quando começar a entrar em campo vai dar muitas alegrias também ao
torcedor um golaço marcado. Não vou falar que é gol de craque, mas é gol do jogador que no mínimo entende o que fazer dentro da pequena área. Mas seguindo, também falando sobre o treino de ontem, outra novidade importante. Pode aparecer aí na imagem para vocês, tá o Juninho e o Eric, os dois correndo. Essa imagem aí é do bastidores da Vasco TV, um bastidor no caso do treino desta última terça. Os dois atletas que nem sequer foram relacionados também para essa última partida de quinta contra a equipe do Brusque devido a lesões, mas já estão praticamente recuperados e agora fazem um trabalho de transição ao campo, ou seja, de recondicionamento físico. Acredito que para amanhã, quinta-feira, ainda não terão condições de estar dentro de campo contra o Grêmio, mas muito provavelmente já para a próxima partida contra a equipe do Náutico nos aflitos pela 11ª rodada, aliás, pela 10ª rodada, os dois jogadores já estarão completamente à disposição para entrar em campo e ajudar o Vasco lá nos aflitos, uma partida que será difícil e contará sim com o apoio de todos os atletas possíveis para conquistar os pontos fora de casa. E agora, falar sobre reforço, né? Porque, como informado no início do vídeo, hoje foi confirmado que em breve a Força Jovem Vasco estará retornando aos estádios. Ainda faltam sim alguns trâmites, como recolhimento de assinaturas dos parlamentares, votação do texto, publicação para que tenha validade, mas com toda certeza, hoje a volta da Força Jovem está muito mais próxima do que há algum tempinho atrás. Todas essas informações foram trazidas pelo Wallace Niguerê, que é aí um personagem marcante, né, no meio da torcida vascaína. Ele que era um membro da Força Jovem, acabou saindo, mas ainda tem uma ligação muito forte com a torcida organizada. Ele hoje deixou bem claro através do seu Twitter que um dos maiores reforços do Vasco está de fato voltando para as arquibancadas. Eu ainda tenho 22 anos, sou novo, ou seja, não convivi diretamente com a Força Jovem nas arquibancadas. É sim uma grande referência para mim de torcedor, de torcida organizada, mas não tive esse contato tão próximo quanto as pessoas de uma outra geração do Vasco estiveram. E há sim uma grande expectativa, pelo menos pela minha parte, acredito que pelas pessoas que também têm uma idade semelhante à minha, de voltar a ter a Força Jovem dentro dos estádios, cantando e empurrando o Vasco sempre em busca da vitória. É uma torcida que, quando a gente lembra de coisas vitoriosas, sempre lembra também da força. Então, esperar aí que em breve tudo possa ser liberado. Acredito que mais de 10 anos depois, em breve, a FJV, a Força Jovem do Vasco, estará voltando aí a entoar os seus cânticos dentro de São Januário, dentro do Maraca e pelos estádios Brasil afora. Uma informação importante, é claro, você que é torcedor também está empolgado, deixa aí nos comentários. No final do vídeo, fique porque teremos uma surpresa se tratando desse grande reforço. E para finalizar, falar sobre Fernando Praz. O Fernando Praz que nesta semana participou de um podcast lá da Jovem Pan. É um podcast que participa o Vampeta e o Thiago Asmar. Dois, é claro, um ex-jogador e outro que é um grande influenciador, um grande jornalista também. E eles entrevistaram o Fernando Praz. Durante essa entrevista, muitos assuntos foram comentados. E um deles, é claro, Vasco da Gama. O Fernando Praz que fez uma história muito linda aqui pelo Gigante da Colina. Chegou em 2009... conseguiu tirar o Vasco da Série B e levar novamente para a elite do futebol brasileiro, sendo o grande campeão da segunda divisão. Após isso, ele permaneceu em 2010 e em 2011 conseguiu o título da Copa do Brasil. Ou seja, é um goleiro que marcou a história com a camisa do Vasco da Gama. Tem uma imagem muito ligada ao Vasco, mesmo também depois passando por Palmeiras, Ceará, é um ídolo sim da nossa história. E durante a participação desse podcast que se chama Reis da Resenha, ele acabou lembrando da sua trajetória em São Januário e inclusive fez questão de enaltecer a torcida do Vasco, mas também comparar com a do Palmeiras, que são duas partidas, até mesmo duas torcidas, aliás, muito semelhantes, tão semelhantes, aliás, que até são unidas. A Mancha Verde, que é a torcida organizada do Palmeiras, é unida com a Força Jovem, então são aliadas, é um clima muito de amizade entre os dois times, entre os dois clubes. E o Fernando Praz comparou elas duas, disse o seguinte: o Vasco tem 3 coisas simbólicas: estádio, CT e torcida. Tanto o estádio como o CT foram construídos pela torcida, mão de obra e força de trabalho da torcida. O CT foi construído com crowdfunding, financiamento coletivo da torcida do Vasco. É um absurdo, ou seja, aí ele estava, no caso, exaltando a torcida do Vasco e todas as participações feitas pelo torcedor durante esses últimos anos. E além disso, nessa parte que ele se compara
ao Palmeiras. Fala assim, abre aspas, joguei no Vasco e no Palmeiras, 2 torcidas de colônias, número de torcidas iguais, praticamente a mesma coisa. Quando cheguei no Palmeiras, não tinha estádio, tinha 9 mil sócios e 240 milhões de faturamento. O Vasco tem condições de fazer o mesmo que o Palmeiras fez e chegar em faturamento de 600 milhões e 700 milhões, ou seja, quase dobrou o faturamento do Palmeiras nesse período em que o Fernando Praz esteve por lá. E ele seguiu dizendo, tem mais capacidade de investimento que outros clubes, que nunca vão conseguir faturar o que o Vasco tem de potencial. É um clube subaproveitado, ou seja, ele, além de falar, né, desse crescimento que o Vasco necessita e pode ter muito ainda dentro do futebol, com relação a faturamento, com relação a estrutura, né, de CT, de estádio, o Vasco realmente é um clube subaproveitado, como falou o próprio Fernando Praz durante a sua frase. É um clube que não aproveita o que deve aproveitar. É um clube que não está no nível que deveria estar dentro do futebol brasileiro. Uma frase simples, mas que resume muito bem o que hoje é o nosso clube. Um clube subaproveitado. E é por isso que hoje o torcedor vascaíno também espera que a SAF venha chegar o mais breve possível, porque esse subaproveitamento do Vasco, com certeza, com dinheiro, com investimento, com gestão decente, não será mais subaproveitado, mas será, de fato, muito bem aproveitado por parte dos norte-americanos. E se não for os norte-americanos, acredito que serão, né? Porque já está muito perto desse vínculo ser oficializado, que venha outro e que consiga fazer do que o Vasco seja aproveitado, fazer com que o Vasco venha realmente ser um clube grande, porque hoje tem nome, mas dentro de campo não representa a sua grandeza. E rapaziada, deixa aí nos comentários, é claro, se você concorda aí com as palavras do ex-goleiro e ídolo do Vasco da Gama. E como prometido, né? Hoje a gente vai terminar o vídeo de uma maneira diferente. Como a Força Jovem está voltando aos estádios, em breve deverá estar tendo seu retorno confirmado, eu vou ficar por aí, mas eu deixo para vocês nesta tarde de quarta-feira com um breve vídeo da Força Jovem, fazendo lindas festas em São Januário, no Maraca, e a expectativa do torcedor de que em breve essa organizada vai voltar para encantar as bancadas do nosso Caldeirão. Então, se você ficou aqui até o final, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e, é claro, fique com as lindas festas já feitas no estádio desse grande reforço que em breve voltará. Grande abraço, vamos que vamos e saudações vascaínas.